Olá, eu sou o Tataco e a aula é sobre panorama da literatura Brasil-Portugal. Nós, seres humanos, somos marcados pela dualidade. Sempre estamos diante ali da escolha, ou isso, ou aquilo, ou direita, ou esquerda. Sempre um caminho ou outro, embora a filosofia clássica nos diga que nós não devemos nem sermos tristes e nem alegres, seguirmos o caminho da neutralidade, que é o caminho do amor, não tem jeito. Sempre vamos ser indivíduos dualistas. E isso se manifesta nas nossas expressões artísticas. Não diferente a literatura. Costuma-se dizer que a literatura tem um movimento pendular, né? Sempre vai de um lado para o outro. Uma escola literária sempre retoma um aspecto de uma escola anterior a ela, que é a referência que temos. Nossa referência para projetarmos o futuro é o passado. Na literatura portuguesa, nós temos como marco inicial um período literário que a gente chama de trovadorismo, que é o período da Idade Média, ali pós-queda do mundo clássico, pós-queda do Império Romano. O que conduz a cultura e também a política dessa época é a igreja cristã. Então nós vamos ver uma literatura aqui em Portugal bastante calcada nessa religiosidade e no elemento social imperante que é o sistema feudal. O trovadorismo se caracteriza por cantigas muito simples. Simplicidade essa em oposição ao que fora o período clássico, aqueles poemas longos, complexos e etc. Essa característica muito se deve ao poder da igreja que queria apagar a cultura clássica. Então, vemos aí essa data que marca o trovadorismo. Não vamos nos preocupar muito com data, até porque isso daí é só um recurso didático. As coisas na literatura e na história acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, pois enquanto há o trovadorismo em Portugal, nós sabemos que o humanismo já inicia na Itália, por exemplo. Então, aqui, só para situarmos-nos enquanto recurso didático. Após o trovadorismo, em Portugal, nós temos aí o advento do humanismo, que é justamente um retorno àquelas ideias clássicas, perdidas lá do mundo greco-romano, que permaneceram no pensamento e na cultura medieval de alguma forma, através da filosofia cristã, que nós chamamos de escolástica, e através da própria conjuntura europeia, que era muito diversa na época. Então, se aqui no trovadorismo eu tenho a valorização de Deus, né, o Deus cristão, no humanismo, que é o retorno ao ideal clássico, nós temos a valorização do ser humano. Representante do humanismo seria o nosso grande Dante Alighieri, ou, no Portugal, Gil Vicente, retomando justamente o teatro, que foi uma forma importantíssima de expressão artística no mundo clássico. Passando desse período do humanismo, nós temos o Renascimento, que tem suas sementes no humanismo. Enquanto o humanismo é um período de transição da época medieval para o Renascimento, ele só se manifesta na literatura e na filosofia. A partir disso, o Renascimento são as ideias humanistas, só que espraiadas para as outras esferas, para os outros tipos de arte. Arquitetura, literatura, música, as próprias ciências, né? A valorização da ciência também é retomada no Renascimento e etc. Nesse mesmo período acontece uma invasão
uma invasão no continente americano, precisamente no Brasil. Esse período aqui do Brasil é considerado quinhentismo, caracterizado ali por literatura de viajante, né, que são os indivíduos que vêm para cá, conhecem o Brasil e escrevem a respeito dele. A igreja, ameaçada pelas ideias renascentistas, né, pela retomada do mundo clássico, lança mão de um projeto bastante complexo para poder retomar a condição em que estava antes do advento do Renascimento. Nós chamamos esse período de Barroco. Aqui já acontece, né, o Barroco simultaneamente com a literatura brasileira. O Barroco, então, seria essa retomada dos valores cristãos, uma tentativa dessa retomada dos valores cristãos no mundo, né? Avançando, nós temos o período do arcadismo. Vejam só, esse movimento pendular continua. Os séculos vão passando, né, e o ser humano fica entre valorizar a si mesmo, suas próprias virtudes, potências e características, ou valorizar um Deus, uma divindade, né, que está acima da sua capacidade. Arcádia, né, faz referência justamente ao mundo clássico. Arcádia era um lugar de morada dos pastores gregos e poetas. Então há essa retomada de valores clássicos no arcadismo. A gente vai ver isso manifestado na poesia, principalmente. Muitos épicos, poemas épicos vão ser escritos aqui no arcadismo, da mesma maneira que vimos poemas épicos no Renascimento e no humanismo. Após isso, né, após o arcadismo, nós temos a tradição da ruptura. Então vejam só o que acontece. Até o século XVIII, a humanidade, né, na sua expressão artística, na sua forma de se significar e ver o mundo, ficou entre valorizar um Deus ou valorizar a si mesmo, entre o theo e o antropo. Teocentrismo, valorização de um Deus único, ou antropocentrismo, valorização das virtudes humanas. Isso muda a partir do século XVIII. Então, de um Deus para o homem, o ser humano passa a olhar para si mesmo. Isso muito tem a ver com as grandes transformações que vemos, né, no finalzinho do século XIX e início do século XVIII, que são as transformações técnicas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e a Revolução Filosófica também, com a consolidação da ciência, né, do iluminismo. Então essa burguesia, que já vem de séculos anteriores e se consolida aqui, vai influenciar muito na produção literária e na visão literária. Por isso que o romantismo tem essa característica do subjetivo, do eu. Mas olha só o movimento pendular agindo novamente. Nós temos a escola realista. Realismo em Portugal com essa de Queiroz e no Brasil com Machado de Assis. Realismo que retoma alguns valores clássicos e vai criticar violentamente essa sociedade romântica do século XIX. Passando por isso, né, quase que ao mesmo tempo, nós temos a escola simbolista, que concorre ali com a escola parnasiana. O parnasianismo seria aquele desdobramento do realismo, seria um realismo ao extremo, uma despreocupação total com os problemas sociais. Enquanto o simbolismo seria uma continuação do romantismo. Então, o parnasianismo valoriza a matéria e o simbolismo valoriza, né, o eu profundo, a alma, assim como o romantismo. Cada escola ali com suas diferenças. Passando disso, nós chegamos à Idade Moderna. Definir e qualificar o modernismo torna-se complicado cada vez mais. Percebam que aqui no quadro há reticências.
O modernismo em Portugal inicia-se ali com a publicação da revista Orfeu. E aqui no Brasil inicia-se a partir da Semana de Arte Moderna. O modernismo, sim, propõe uma ruptura total com tudo que veio antes. E aí nós vemos no modernismo uma tentativa de ruptura, né, com essa tradição pendular. Mas os desdobramentos das escolas modernas nos mostram o contrário. Nos mostram que o passado ainda é referência. Nos mostram que o ser humano ainda é esse ser dual, esse ser que faz escolhas e tem o passado como referência. Mas uma coisa que a gente pode concluir é o seguinte: o passado nunca é repetido. E a proposta do artista é sempre olhar para o passado e ressignificá-lo para poderem se transformar o futuro. E a aula foi sobre panorama da literatura Brasil-Portugal. Observamos aí algumas características desses ismos todos aí, desde o trovadorismo até o modernismo, tanto em Portugal como no Brasil. É isso.